Para tudo. Isso aqui não deveria existir. Não agora, não tão cedo. E mesmo assim, está lá. Antes de qualquer estrela brilhar, antes das primeiras galáxias tomarem forma, algo gigantesco já estava pronto, como se tivesse ignorado completamente as regras do universo. E é exatamente isso que está deixando os cientistas sem resposta. Mas antes de eu te mostrar o que encontraram, eu preciso de 5 segundos da sua atenção. Se você é o tipo de pessoa que sente que as respostas mais simples nunca contam a história completa, que desconfia do óbvio e sabe que o universo esconde muito mais do que revela, então se inscreve agora nesse canal, porque o que você vai ver hoje não é só um vídeo. É uma ideia que pode virar tudo o que você acredita, do avesso. Agora imagina isso com calma. Imagine por um segundo que algo gigantesco, impossível, já existia, antes mesmo do universo ter tempo de crescer, antes das galáxias, antes das estrelas, antes da própria luz se organizar como conhecemos hoje, antes até das primeiras estruturas fazerem sentido. Agora respira e deixa isso ficar ainda mais estranho. E se eu te disser que o telescópio mais avançado já criado pela humanidade está encontrando sinais de coisas que simplesmente não deveriam estar lá? Estruturas tão massivas, tão antigas, que desafiam não só o que sabemos, mas o que acreditávamos ser possível. Estamos falando de objetos maiores do que bilhões de sóis, surgindo quando o universo ainda era praticamente um recém-nascido, recém-formado, instável, ainda aprendendo a existir. E mesmo assim, essas coisas já estavam lá. Parte 1. O começo que não deveria ter começado assim, expandida. Agora vamos começar do início, ou pelo menos do que acreditávamos ser o início. O universo nasce há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, no evento que chamamos de Big Bang. Mas para entender o impacto disso, você precisa esquecer a imagem de uma explosão comum. Isso não foi uma explosão no espaço. Foi o nascimento do próprio espaço. Um ponto de densidade absurda, onde tudo estava comprimido, matéria, energia, tempo, tudo no mesmo lugar. E então, expansão. Rápida, violenta, incontrolável. O espaço começa a se esticar e, com ele, o tempo começa a existir. Nos primeiros instantes, não existia estrutura, não existia forma, não existia estabilidade. Era como se a realidade ainda estivesse sendo escrita. Energia pura dominava tudo. Temperaturas tão altas que nenhuma partícula conseguia se manter estável por muito tempo. Tudo surgia e desaparecia, como flashes em um vazio caótico. Com o passar do tempo, milhões de anos, a temperatura começa a cair, a matéria começa a acalmar e algo silencioso começa a dominar tudo, a gravidade. Ela não grita, ela não explode, ela apenas puxa. E aos poucos, esse puxar começa a organizar o caos. Pequenas regiões com mais matéria atraem ainda mais matéria. E assim surgem as primeiras nuvens cósmicas, gigantescas, lentamente girando, colapsando sob o próprio peso. Então, pela primeira vez, a luz. As primeiras estrelas nascem, iluminando um universo que até então era escuro. Depois vêm as galáxias, estruturas gigantes, compostas por bilhões de estrelas, girando em torno de algo invisível, algo que mais tarde descobriríamos ser um buraco negro. Mas aqui está o detalhe mais importante. Tudo isso leva tempo,
muito tempo. Nada surge pronto, nada aparece completo, tudo cresce, tudo evolui, tudo segue um ritmo, uma ordem, uma lógica. E é exatamente essa lógica que agora está sendo quebrada. Parte 2. O problema que não deveria existir, expandida. Porque tudo no universo segue uma sequência. Primeiro, o simples. Depois, o complexo. Primeiro, partículas. Depois, átomos. Depois, estrelas. Depois, galáxias. E só muito tempo depois, os gigantes. Mas agora entra em cena o telescópio James Webb, um instrumento criado com um único objetivo: olhar o mais longe possível. E ao fazer isso, olhar o mais fundo possível no tempo. Ele não vê o universo como ele é hoje. Ele vê o universo como ele era, bilhões de anos atrás, quase no começo. E foi nesse ponto, quase na infância do cosmos, que algo apareceu. Pequenos pontos vermelhos, discretos, mas intensos, brilhando em um comprimento de onda específico, o infravermelho. Mas o problema não é o brilho, é o que esse brilho significa, porque para brilhar daquele jeito, aqueles objetos precisam ser gigantes, massivos, complexos. E aqui está o choque: eles existem cedo demais, muito cedo. Cedo o suficiente para que não deveriam existir. É como abrir um livro, na primeira página, e encontrar uma cidade inteira já construída, com ruas, prédios, história. Isso não deveria acontecer, mas está acontecendo. E não é só um caso isolado, não é um erro, é um padrão. E padrões são impossíveis de ignorar. Parte 3. O nascimento impossível expandida. Durante décadas, a ciência construiu um modelo sólido, confiável, testado, de como buracos negros surgem. Tudo começa com uma estrela, mas não qualquer estrela. Uma estrela massiva, gigante, instável. Quando ela chega ao fim da vida, ela colapsa. A gravidade vence e tudo é comprimido em um ponto, criando um buraco negro. Mas esses buracos negros começam pequenos, comparados ao que vemos no centro das galáxias. Para se tornarem supermassivos, eles precisam crescer, consumir matéria, engolir gás, fundir-se com outros buracos negros. E isso leva bilhões de anos. Não é rápido, não é instantâneo. É um processo lento, quase paciente. Mas os objetos que o James Webb encontrou parecem ignorar tudo isso. Eles não parecem estar crescendo. Eles parecem já ter nascido grandes, prontos, com massa suficiente para rivalizar com os maiores objetos do universo. E isso muda completamente a pergunta. Não é mais como eles cresceram, mas sim como eles já estavam assim, desde o início. Parte 4. As teorias que desafiam a origem. Quando a realidade não encaixa na teoria, a teoria precisa mudar. E uma das primeiras ideias que surgem são os buracos negros primordiais. Diferente de tudo que conhecemos, eles não nascem de estrelas. Eles nascem diretamente do caos inicial, do Big Bang. Pequenas regiões, extremamente densas, colapsando instantaneamente, sem tempo de espera, sem evolução gradual. Se isso for verdade, então o universo pode ter criado gigantes logo nos primeiros momentos de existência. Mas isso levanta outra questão. Talvez o universo inicial não fosse tão simples. Talvez fosse muito mais instável, muito mais irregular, muito mais imprevisível. Outra hipótese é ainda mais estranha. E se esses objetos forem galáxias que cresceram rápido demais, com núcleos tão densos que parecem buracos negros? Como se o centro tivesse nascido primeiro
e o resto tivesse se formado ao redor. Mas existe uma terceira possibilidade, e essa muda tudo. E se o nosso universo não for o primeiro, se ele for apenas uma continuação, um ciclo, e nesses ciclos, certas estruturas sobrevivem, atravessam, persistem, então esses pontos vermelhos não seriam apenas antigos, seriam heranças. Agora eu quero saber de você. Se tudo isso estiver certo, então comenta aqui embaixo. O universo não é o que parece. E curte o vídeo, porque isso ajuda essa ideia a alcançar mais pessoas. Parte 5. O telescópio que enxerga o tempo. Para entender o tamanho dessa descoberta, você precisa mudar uma coisa na sua mente. Você precisa parar de pensar no espaço como distância e começar a pensar nele como tempo. Porque quando você olha para o céu, você não está vendo o presente, você está vendo o passado. A luz que chega até nós viaja por milhões, bilhões de anos. Isso significa que cada estrela, cada galáxia é uma memória, um registro, um eco. E o telescópio James Webb foi criado exatamente para isso, para capturar essas memórias mais antigas, mais fracas, mais distantes. Ele observa no infravermelho, porque a luz mais antiga do universo chega até nós esticada, enfraquecida, quase invisível, mas o Webb consegue ver. E quando ele olha mais fundo, ele não vê apenas objetos, ele vê épocas. E foi justamente em uma dessas épocas, quando o universo ainda estava aprendendo a existir, que esses pontos apareceram, como sinais de que algo já estava avançado demais. E isso cria um paradoxo silencioso, porque quanto mais longe olhamos, mais simples o universo deveria ser. Mas não é isso que estamos vendo. Estamos vendo complexidade, cedo demais. E isso quebra uma expectativa fundamental. O passado deveria ser mais simples que o presente, mas talvez não seja. Parte 6. Quando o tempo quebra. Agora, segura essa ideia, porque o que vem agora é onde tudo começa a se distorcer. Nós assumimos, automaticamente, que o tempo sempre fluiu da mesma forma. Constante, linear, igual em todo o universo. Mas, e se isso não for verdade? E se nos primeiros momentos após o Big Bang, o tempo não fosse uniforme? Imagina regiões onde tudo acontecia mais rápido, onde processos que levariam bilhões de anos aconteciam em milhões, e outras regiões onde o tempo mal se movia. Isso criaria um universo desigual, assincrônico, um lugar onde, enquanto uma parte ainda estava no começo, outra já estava avançada. Se isso aconteceu, então esses objetos não são impossíveis. Eles são consequências. Consequências de um universo onde o tempo não era uma linha, mas um campo irregular. E isso muda tudo, porque significa que talvez o problema não esteja nos objetos, mas na forma como entendemos o tempo. Parte 7. A gravidade como atalho. Agora entra a força mais poderosa do universo, a gravidade. Ela não apenas organiza a matéria, ela molda a realidade. Porque em escalas extremas, a gravidade não só puxa, ela distorce, ela curva o espaço, ela desacelera o tempo, ela cria regiões onde as leis que conhecemos começam a falhar. E no universo primitivo, tudo era extremo, mais denso, mais quente, mais instável. Se a gravidade naquele momento fosse mais intensa em certas regiões, ela poderia ter criado colapsos muito mais rápidos, muito mais violentos.
capazes de formar estruturas gigantes em uma fração do tempo esperado, como se fossem atalhos cósmicos, caminhos onde o universo pulou etapas, e talvez esses buracos negros sejam exatamente isso. Não erros, mas atalhos. Parte 8. E se não for nada disso? Mas existe uma possibilidade que é ainda mais desconfortável. E se estivermos interpretando tudo errado? Porque toda vez que encontramos algo novo, tentamos encaixar no que já conhecemos. Chamamos de galáxia, chamamos de buraco negro, chamamos de algo familiar. Mas e se não for? E se esses pontos vermelhos forem o primeiro sinal de algo completamente novo? Um tipo de estrutura que ainda não temos linguagem para descrever. Algo entre matéria, energia e algo além. A história da ciência é cheia disso. Já acreditamos que o universo era fixo. Já acreditamos que tudo girava ao redor da Terra. Já acreditamos que o tempo era absoluto e estávamos errados. Então talvez este seja mais um desses momentos, um ponto de virada, onde percebemos que ainda estamos no começo da compreensão. Parte final, a pergunta que fica. E no fim, tudo isso leva a uma única pergunta. Se o universo já começa quebrando as próprias regras, o que mais? A gente ainda está entendendo errado, porque talvez o que estamos vendo não seja apenas um mistério isolado, mas um sinal de que o universo é mais estranho, mais profundo, mais imprevisível do que conseguimos imaginar. E talvez essa seja a parte mais importante, não a resposta, mas o mistério, porque é ele que nos move, que nos faz olhar para o céu e sentir que ainda há algo escondido, algo esperando para ser descoberto. E talvez esse seja só o começo. Se esse vídeo fez você olhar para o universo de forma diferente, compartilhe com alguém que também sente que a realidade ainda guarda segredos. Se inscreve no canal, porque isso aqui é só o início. E comenta, eu quero entender o impossível, porque nos próximos vídeos a gente vai ainda mais fundo.